Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai fazer um apanhado geral sobre alguns pontos principais que eu tenho que passar para vocês antes da gente começar efetivamente a dimensionar as nossas instalações prediais. Então, a gente vai falar um pouquinho das conexões, das formas de desenho que a gente tem para representar esses projetos hidráulicos e depois a gente passa para a aula de dimensionamento, tá bom? Vamos lá? Falando ainda sobre um pouquinho da teoria, né, dessas instalações prediais de água fria. Bom, a gente tem diversas conexões a serem empregadas nas nossas instalações prediais. Quais que eu vou empregar e onde que eu devo empregar, né, essas conexões? A gente já estudou lá, quando a gente aprendeu sobre perda de carga localizada, os diversos tipos de conexões que nós temos para empregar, mas a gente não pensou quando e onde usar, né? Então, quando a gente for projetar, a gente vai precisar conhecer essas conexões e o que elas nos proporcionam em termos de condução do fluxo do escoamento, por exemplo. Então, qual conexão que eu devo empregar para ligar, por exemplo, uma coluna de distribuição a um reservatório de armazenamento? Ou então, qual é a conexão que eu tenho que utilizar para ligar uma tubulação com o aparelho sanitário que ela vai alimentar? Quais os registros que vão possibilitar a regularização da minha vazão? Quais os registros que vão possibilitar o controle da pressão da água no aparelho sanitário? Enfim, tudo isso vai ter que ser pensado pelo projetista e o projetista tem que informar no seu projeto quais as conexões que vão ser empregadas, bem como as tubulações e seus diâmetros. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de conexões que são muito comuns. A gente tem, claro, outras, vocês podem olhar nos catálogos dos fabricantes, a gente tem diversos fabricantes aí para conexões, né? Mas aqui a gente tem algumas só a título de exemplo, depois vocês vão buscar de acordo com a necessidade. Então, a gente tem, por exemplo, o cotovelo. Tem o cotovelo de 90, que tem um raio longo, o cotovelo de 90 de raio médio e o cotovelo de 90 de raio curto. A gente pode ter o cotovelo de 45, a curva de 90 de raio longo, que é aproximadamente bem semelhante ao cotovelo, a curva de 90 raio curto e a curva de 45. Observem que cada um dessas conexões vão ser empregadas para uma mudança de direção. No caso do cotovelo e da curva, eu vou mudar a direção do escoamento, né? Que, por exemplo, estava vindo na vertical e eu quero que ele saia na horizontal. A mesma coisa para a curva, né? Mas aí também pode ser qualquer sentido de escoamento. Estava vindo na horizontal e eu quero que saia na vertical, por exemplo. A gente viu também algumas conexões entre, por exemplo, um reservatório e uma tubulação, a gente chamou isso de entrada. Se a entrada tivesse uma borda reentrante aqui, a gente chamava de entrada de borda. Quando a gente tem um registro para controle e regularização das vazões, a gente vai chamar esse registro de gaveta. Ou a gente pode ter um registro que faça um bom controle das pressões da água no meu aparelho sanitário, então a gente vai chamar esse registro de registro globo ou registro de pressão. A gente já viu essas conexões, né? Não é nada de novo. A gente tem, por exemplo, o T de saída bilateral, então eu tenho a passagem aqui, né? A água entra a partir de um determinado ponto, ela sai bilateralmente, né? Ou T de passagem direta, enfim. Aqui, ó, T de passagem direta, ela tem um caminho para percorrer, e o T de saída de lado, né? Que ele tem uma mudança de direção no interior dele. Então, diversos tipos de conexões que a gente pode empregar. E aí, só para a gente ter em mente, né, conseguir visualizar, depois recomendo que vocês procurem os catálogos dos fabricantes de conexões, de tubulações, para vocês se familiarizarem com essas peças, né? Quando forem projetar, vocês vão precisar entender quais peças utilizar. Então, aqui a gente tem um joelho de 90 graus. Aqui a gente tem, né, a água pode vir nesse sentido, por exemplo, e conectar a tubulação no sentido de cá. E por aí vai. Um joelho de 45 graus, ele provoca uma mudança bem menor no sentido da água, mudança de 45 graus.
A curva de 90, ela vai projetar essa mudança de direção em um maior espaço de tempo, né? Espaço maior, quando a gente compara com o joelho de 90 graus, mesma angulação. A curva de 45 graus, o T de saída bilateral, então ele entra através daqui e sai bilateralmente, né? Ou então posso inverter esse fluxo, entrar por aqui e sair por aqui, enfim. Aqui a gente tem o registro para controle de vazão, registro de gaveta, bastante famoso, né? A gente regula, por exemplo, a entrada de água nos pontos principais através desse registro. Registro globo, a gente vê bastante nessas duchas, né? Que tem a função aí de impedir bruscamente a passagem de água, né? O registro de gaveta, ele já possibilita um controle mais preciso. O registro angular, ele tem um anteparo aqui que ele vai regulando o seu ângulo, visando aí controlar a passagem da água, né? Então, outro dispositivo aí que pode ser empregado. E a válvula de retenção, que é uma válvula utilizada para bloquear o fluxo de água e evitar que ocorra refluxo na minha tubulação. Então, tem que ser empregada a válvula de retenção, principalmente para a segurança aí das tubulações dos projetos, né? Bom, então falamos aí basicamente dos tipos de conexões que a gente tem, vimos as principais que são empregadas, depois recomendo que deem uma olhada com mais atenção, né, mais detalhes. Mas a gente vai falar agora de algumas informações que são importantes a respeito da representação dos nossos desenhos. O nosso projeto de instalações hidráulicas, ele vai envolver, além do memorial de cálculo, né, que vai estar indicando o dimensionamento das nossas tubulações, ele vai ter que também trazer desenhos e esquemas que devem indicar aí o posicionamento das tubulações, os seus diâmetros, as diversas informações a respeito daquela instalação de forma clara, né? Então, esses desenhos das instalações, eles precisam que previamente a gente tenha desenhos baseados no projeto de arquitetura, né? Então, as peças sanitárias e os equipamentos que vão utilizar da água, eles precisam estar previamente definidos e localizados de acordo com o projeto de arquitetura. Os pontos de água, eles devem estar devidamente cotados com a utilização do sistema de eixos longitudinais e transversais. Então, quando eu for desenhar por exemplo, aqui eu estou imaginando uma parede, eu tenho aqui uma pia. Então, eu tenho que ter a indicação de onde que a minha tubulação ela vai parar aqui, tanto no eixo longitudinal quanto no meu eixo transversal, né? Para eu deixar esse ponto de água previamente aqui para fazer depois a ligação da minha torneira. Meu desenho ficou horrível, mas deu para entender, né? E esses desenhos, eles devem possuir um layout que esteja adequado à futura utilização dos usuários. Então, basicamente, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Claro que a gente, como projetista, como engenheiros, a gente vai pegar a planta vinda da arquitetura, que vai estar trazendo a informação dos aparelhos sanitários e as suas alturas desejadas. Muitos aparelhos sanitários, eles já trazem consigo no manual a altura de implantação, mas a gente também tem tabelas aí para nos guiar, né, colocar uma altura média aí para cada tipo de aparelho sanitário, que a gente pode estar trabalhando com essas tabelas também. E aí a gente pega essa planta arquitetônica, dando ênfase agora nas áreas para as quais vai ser elaborado o projeto hidráulico, portanto, as minhas áreas molhadas, e a gente vai trabalhar em cima da chamada planta cega, né? Que nada mais é do que a planta baixa do compartimento que vai ser dimensionado o projeto hidráulico, colocada ali em isometria, ou seja, utilizando os eixos de projeção isométrica. A gente tem que os eixos da projeção isométrica são eixos formados por um esquadro posicionado a 60 graus. Então, aqui, ó, a gente começa a desenhar o nosso eixo isométrico. Aqui a gente tem o outro sentido. Nesse sentido, ele tem 60 graus também. E aqui a gente tem o outro sentido.
Então, eu vou sempre fazer os meus detalhes isométricos, né, nesse eixo, utilizando esse eixo para dar mais detalhes, para a gente conseguir visualizar as curvas corretamente. Então, aqui eu tenho uma tubulação, por exemplo, aqui eu vou ter uma curva. Aqui eu consigo indicar o meu aparelho sanitário, a altura e a distância de cada uma dessas tubulações. Então, a vista isométrica, ela serve para dar esses detalhes. Então, a partir dessa planta cega que a gente vai traçar, né, de forma isométrica, a gente vai locar os eixos do ponto de consumo. Então, por exemplo, eu tenho um vaso sanitário aqui, vou lançar meu eixo, uma pia aqui, vou lançar outro eixo. Vou traçar uma linha pontilhada do eixo dessas peças até a altura do ponto de consumo. Então, o ponto de consumo está aqui, então minha linha vai estar até aqui, por exemplo. Aqui a altura do ponto de consumo. Depois eu vou traçar os ramais internos, que estão ali dentro das paredes, e os sub-ramais que vão estar unindo aí, indicando em cada um dos ramais o seu diâmetro correspondente. Isso daí vai ficar mais claro à medida que vocês se familiarizarem com projetos, né? Depois eu trago para vocês alguns projetos com detalhes isométricos para vocês reconhecerem, né? Então, a gente tem aí uma tabelinha, né? Algumas alturas recomendadas para os pontos de alimentação dos diversos aparelhos sanitários, quando esses pontos não forem, quando essas alturas não forem indicadas ou pela arquitetura ou pelo manual do fabricante da peça hidráulica. Simbologias que são diversamente empregadas aí nos projetos, né? Essas aqui são as simbologias utilizadas em planta. Por exemplo, quando a gente vai indicar que tem descendo ali uma tubulação de água fria, a gente indica com essa tubulação aqui, nessa bolinha, e faz uma chamada aqui, indicando coluna de água fria número 1, e eventuais informações a gente pode colocar aqui embaixo. Se a tubulação é de água quente, essa bolinha ela é partida, dividida, né, em preto e branco, e a gente indica que a tubulação é água quente e o número da tubulação. Por aí vai. As simbologias aí empregada em planta, em isometria, né, em corte, perspectiva. Bom, falando aí agora um pouco sobre as recomendações normativas, a gente já falou sobre isso um pouquinho no dimensionamento das redes de distribuição, mas aqui em instalações hidráulicas a gente tem que definir com mais atenção, tá? Então, a gente vai definir a pressão estática em instalações hidráulicas como sendo a pressão exercida pela água na tubulação, sem que essa água esteja colocada em movimento, ou seja, a gente não vai considerar as perdas de carga. Essa pressão estática máxima, então, vai ser basicamente a diferença entre a altura do nosso reservatório superior e o ponto mais baixo da nossa instalação. Essa pressão estática, ela não deve ser superior a 40 metros de coluna d'água, porque se a gente tiver pressões maiores do que essa, a gente pode causar danos às nossas tubulações. Já a pressão dinâmica é aquela pressão que é definida pela pressão exercida pela água nos tubos quando a água é colocada em movimento. Então, essa pressão ela já considera as perdas de carga, tá? Essa pressão ela deve ser maior, né, do que 0,5 metros de coluna d'água para a gente ter um bom funcionamento, né? Para a gente não ter pontos hidráulicos em que eu tenha falta de pressão adequada. Então, a pressão tem que ser, no mínimo, meio metro de coluna d'água em qualquer ponto hidráulico. A pressão dinâmica é basicamente a pressão estática, subtraindo aí as perdas de carga, né? Então, colocando essa água para movimentar. E a gente ainda tem um limite aí na nossa pressão de serviço da tubulação. A pressão de serviço, ela não pode exceder 60 metros de coluna d'água. O que é isso? Considerando que a gente tem um efeito devido ao fechamento das tubulações, a gente já viu isso lá quando a gente estudou o golpe de Ariete, que pode causar uma sobrepressão. Considerando que essa sobrepressão não deve ser maior do que 20 metros de coluna d'água, então deve ser dimensionado para não ultrapassar esses 20 metros de coluna d'água, então a pressão de serviço da nossa tubulação
vai ser dada pela pressão estática máxima, que é 40 metros de coluna d'água, somada com essa eventual sobrepressão, que pode ser provocada basicamente pelo fechamento brusco de qualquer válvula, formando aí uma sobrepressão ou o famoso golpe de Arite, né? Então, basicamente a gente tem que entender esses limites de pressão que vão nos guiar aí ao redor, em torno do dimensionamento de água fria. Bom, como eu falei para vocês, lembrar desse limite aqui, né? Não deve ser, a pressão estática máxima não deve ser menor do que, não deve ser maior do que 40 metros de coluna d'água, e a pressão dinâmica, ela não deve ser menor do que meio metro de coluna d'água, tá bom? Então, nessa aula a gente fica por aqui, na próxima aula a gente vai entrar no dimensionamento das partes, dos principais pontos aí, componentes hidráulicos dos nossos sistemas de instalações prediais. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada e até a próxima aula.